Jesus atende o clamor dos gentios. Este será o assunto do episódio de hoje do Devocional A Boa Parte. Que Deus abençoe poderosamente a sua quarta-feira. Convido você a se inscrever no meu canal e me seguir no Instagram. E se você for abençoado por meio desta mensagem, deixe o seu like e compartilhe também com os seus amigos. Dúvidas e sugestões? Deixe aí o seu comentário. Vamos então à leitura de hoje, Mateus capítulo 15. Nós vamos ler do verso 21 ao verso 28. O texto diz assim: Deixando aquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, natural daquelas regiões, veio a ele clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio. Ele, porém, não lhe respondeu qualquer palavra. Então seus discípulos, aproximando-se, pediram-lhe: Manda essa mulher embora, pois vem gritando atrás de nós. Ao que Jesus replicou: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Chegou então a mulher e o adorou de joelhos, suplicando: Senhor, ajuda-me. Ao que Jesus lhe respondeu: Não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. Ela, porém, replicou: Sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem das mesas de seus donos. Então Jesus exclamou: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito a ti conforme queres. E naquele exato momento, sua filha ficou sã. Veja bem e preste atenção no que eu vou falar agora. O ponto central desta mensagem, deste texto, não é o milagre em si. Não é a insistência da mulher em si. Não é a filha dela que estava sofrendo. O ponto central dessa mensagem é que o Senhor Jesus atendeu uma mulher que fazia parte de um povo gentil. Eu, durante vários episódios, desde que iniciamos esse estudo de Mateus, eu venho citando essa questão dos judeus e dos gentios. Na antiga aliança, o povo que se relacionava com Deus eram os descendentes de Abraão, com raras exceções. Eram os descendentes de Abraão, ou seja, os conhecidos judeus, o povo de Israel. De modo que aqueles que não pertenciam a Israel, à descendência física de Abraão, eram considerados gentios, um povo desprezado por Deus. Assim eles eram vistos, um povo pagão, um povo que não tinha acesso ao Deus que até então era conhecido como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Israel. E o Senhor Jesus, quando ele veio, com a sua morte, com o seu sangue, ele inaugurou o que nós chamamos de nova aliança. E nesta nova aliança, não apenas os judeus, mas todos aqueles que creem no Filho de Deus, em Cristo Jesus, são incluídos, são trazidos para o relacionamento com Deus, que já não é mais conhecido como Deus de Israel, mas sim o Deus de todos aqueles que creem e confiam em Jesus e sua obra redentora. E este milagre específico já era um anúncio, Jesus já estava anunciando que os gentios também teriam acesso à mesa, acesso a Deus. Tanto é que esta mulher cananeia
como eu disse no início, pertencia ao povo gentil. Eu disse no último episódio, no fim do último episódio, que eu traria uma boa notícia. E esta é a boa notícia. Graças ao sacrifício de Jesus, todos os povos da terra, todas as línguas, todas as raças, todas as nações podem ter acesso a Deus, podem ter acesso à mesa de Deus e, acima de tudo, ao reino dos céus. E o que há de tão especial nesta notícia? É que eu e você, se vivêssemos na antiga aliança, faríamos, melhor dizendo, parte deste povo chamado gentil, que vivia distante da aliança que Deus havia feito com Abraão e com o povo de Israel lá no Sinai, por meio de Moisés. Então veja que maravilha de notícia. Tanto é que o título desse texto que lemos aqui na minha Bíblia King James é Jesus atende ao clamor dos gentios. E esta mulher cananeia, apesar de não pertencer ao povo físico, aos descendentes físicos de Abraão, diferentemente dos fariseus, que foi assunto da mensagem passada, ela cria em Cristo. Ela reconhecia que Jesus era o Senhor. Ela reconhecia que Jesus era o Messias prometido por Deus. Ela cria em Jesus. Tanto é que, eu não sei se você reparou, mas por 3 vezes ela se dirige a Jesus chamando ele de Senhor. O verso 22, ela diz: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. O verso 25, Senhor, ajuda-me. E no verso 27, Senhor, até os cães de estimação comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então ela reconheceu que Jesus era o Senhor, ela se humilhou, ela clamou por misericórdia e ela foi atendida. Nesse caso, ela foi atendida no que diz respeito a uma necessidade que ela tinha de cura da sua filha. Mas, no geral, quando você vai até Jesus, reconhece que Ele é Senhor, que Ele é o Salvador, se humilha diante dEle e crê nele, a sua necessidade é suprida, especialmente a maior de todas elas, que é a necessidade de salvação. Louvado seja Deus. Eu queria ler com vocês alguns textos que falam um pouco dessa questão de que acabou, a partir de Jesus acabou essa divisão entre judeus e gentios. Por exemplo, quiser abrir comigo ou ler depois, Efésios 2,14. Eu não tinha deixado marcado aqui, mas eu vou abrir aqui com vocês. Aproveitar que ainda temos alguns minutos de vídeo. Efésios 2,14 vai dizer assim: porquanto ele é a nossa paz, ele, no caso, Jesus, de ambos os povos, quer dizer, de judeus e gentios, fez um só, e derrubando o muro de separação, em seu próprio corpo desfez toda a inimizade. Louvado seja Cristo. O que está dizendo o texto? Que havia uma separação, um muro. Inclusive, os gentios nem podiam entrar no templo. Olha que situação. E Jesus pôs um fim àquela parede. Então já não há mais judeu ou gentil. Existem os que creem em Jesus e os que não creem. Existem os que estão salvos e os que não estão. O outro texto é o de Romanos 10. Abra comigo ou leia depois com mais calma. Romanos capítulo 10, verso 12. Vai dizer assim: portanto, não há distinção entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha que maravilha. Não há mais distinção, não há mais acepção. Colossenses 3,11, vamos ver o que está escrito aqui. Eu anotei na minha Bíblia, eu nem sei o que está escrito. Vou ler com vocês agora, vamos ver.
Colossenses 3:11. Ele diz assim, ó que lindo. Nessa nova ordem de vida, não há mais diferença entre grego, judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro, cita, escravo ou pessoa livre, mas sim Cristo é tudo e habita em todos vós. Quer dizer, acabou essa separação. O que está em jogo agora é os que creem de fato em Jesus. E Gálatas 3:28, para nós concluirmos. Eu não sei como é que você está se sentindo com essa mensagem. Não sei se você está entendendo. Se você está entendendo, você deve estar sorrindo igual eu estou aqui, porque é muito, muito maravilhoso isso. Gálatas 3:28. Não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Poxa vida, que bacana, que coisa maravilhosa. Que haja em nós, pessoal, essa fé que houve na mulher cananeia de reconhecer que Cristo é o Senhor, de nos achegarmos a Ele e nos humilharmos, e reconhecer que Ele é a nossa única e suficiente esperança de salvação. Tá certo? Então, se você está em Cristo, você é uma nova criatura, independente da sua raça, independente da língua que você fala, da nação. Se você está em Cristo, você está salvo. Você faz parte do povo de Deus. Amém? Vamos orar e agradecê-lo por esse privilégio. Pai santo e amado, graças te damos, porque o Senhor Jesus Cristo quebrou essa parede de separação, esse muro, e trouxe reconciliação entre os homens, e principalmente reconciliação entre o homem e Deus. Te louvamos, Pai, pois nós, brasileiros, e aqueles que nos assistem não são judeus, se vivêssemos naquela época, éramos considerados gentios. Nem no templo poderíamos entrar, não havia como cultuá-lo. Mas isso terminou, porque na nova aliança inaugurada pelo sangue de Cristo, louvado seja o Senhor, todos temos acesso à tua presença, independente da raça, ou da nação, ou da língua. Obrigado, Pai. Louvado seja o teu nome. Abençoa esta quarta-feira e dai-nos um coração que ama a Cristo e que é grato pela salvação. Amém. Que o Senhor abençoe você e até amanhã, se Ele permitir.